O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura esta passagem que é marcante na vida de Jacó, que agora ele também começa a fazer a sua experiência pessoal com Deus de seu pai, Isaque, e de seu avô, Abraão. Lembrando que Abraão vinha de uma região onde cultuava-se outros deuses, e o povo de Israel, que está ali começando a se constituir, era cercado por outras crenças. E agora Jacó começa a fazer a sua experiência, e ali dormindo com a cabeça naquela pedra, né? Uma pedra como travesseiro, sonha e Deus lhe fala. E é muito bonito aquilo que Deus fala a Isaque. Ele diz: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Darei a ti, a tua descendência, a terra em que dormes. Então o Senhor está aqui, agora aplicando a Jacó a mesma promessa que ele fez a Abraão. A tua descendência será como o pó da terra. Lembra que ele dizia isso a Abraão? As areias do mar, as estrelas do céu. E te expandirás para o ocidente, o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui somos nós também. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Deus está falando para ele. Imagina a gente escutar isso, Deus falando para nós isso. Não te abandonarei até cumprir o que te prometi. E Jacó, fazendo essa experiência ali de sonhar com os anjos que sobem e descem, diz: realmente aqui é a casa de Deus, e dá esse nome, Bet-El, casa de Deus. E realmente em Betel, a cidade chamava Luza ou Luz, em Betel havia mesmo um templo, que era atribuído aí também a Abraão, mas que essa pedra onde ele colocou era ligada a Jacó mesmo, essa pedra sagrada que ele levanta, unge, dedicando aquele lugar ali a Deus. Naquele lugar, Jacó encontrou Deus e diz: aqui é casa de Deus, esse lugar aqui é sagrado, é santo. Então nós vemos aqui que nesse lugar santo, sagrado, lugar de culto a Deus, é o lugar da renovação da aliança, da promessa, é casa de Deus, é porta do céu. É tudo isso. Agora, quando a gente passa para o Evangelho,
onde se cumpre as promessas de Deus, e essa promessa aqui, que em ti, em tua descendência serão abençoadas todas as nações na terra, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo como, de fato, a maior, e onde todas as bênçãos de Deus, a maior bênção de Deus para a humanidade. A humanidade foi abençoada por Deus quando Deus enviou o seu Filho. Ele é a fonte de todas as bênçãos e nele todos nós somos abençoados. Todas as nações são abençoadas em Jesus Cristo, nosso Senhor. A terra, quando recebeu a anunciação do anjo e a encarnação do Verbo, ali, meus irmãos, a luz entrou no mundo e iluminou todas as trevas. Iluminou a todos nós. Desceu da escada realmente ali, e a gente tem também a Virgem Maria como essa escada, como essa porta do céu, porque o céu veio até nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus nos abençoou. E por isso, agora, na humanidade de Jesus, o fluxo do céu está aberto e passa até nós. A humanidade de Jesus é, de fato, esse canal. O Verbo é a fonte e utiliza-se e serve-se de um instrumento humano, da sua humanidade, para fazer chegar até nós todas as graças. São João diz isso lá no seu Evangelho, que por Moisés veio a lei, mas por Jesus Cristo veio a graça e a verdade a todos nós. E dele transborda, vem para nós assim, graça por graça, através de sua humanidade, especialmente quando foi ressuscitado, que foi constituído Senhor e Cristo. Todas as bênçãos do céu chegam até nós. E agora a gente está vendo no Evangelho as pessoas irem atrás de Jesus, por isso que elas queriam tocar, porque a redenção já começou. E as pessoas começam a experimentar a força, a graça de Deus saindo de Jesus, como esta mulher que tinha hemorragia. Veja, ela como impura, com esse fluxo de sangue, apesar do sofrimento, imagine 12 anos assim, sangrando, tinha ainda o impedimento da religião, porque ela era impura e tudo que tocasse também era considerado impuro. Por isso que ela não quer nem tocar assim em Jesus, ela quer tocar só na orla, porque imagina, todo mundo olhava você como sendo impuro. Mas nosso Senhor, que é de fato a fonte da pureza e de toda a graça, Ele é a casa de Deus, cura essa mulher. Esse lugar de encontro com Deus, o lugar sagrado, o lugar de encontro com Deus, o lugar do culto, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram que Ele vai dizer que destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. E João diz, ele está falando do templo que é o seu corpo. Ele é a presença de Deus no meio de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas bem, poderíamos dizer, mas Ele subiu aos céus, como é que a gente faz para encontrar nosso Senhor Jesus Cristo? Bem, Betel era a casa de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e a casa de Deus, o lugar do encontro com Deus, mas Ele subiu aos céus e deixou a igreja como sua casa. Nós ouvimos aqui no Brasil, no dia de ontem, na solenidade de São Pedro e São Paulo, o Senhor dizer, eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha aqui, a escada, a chave para entrar no céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus, falando para Pedro e por meio dele, para toda a igreja. Toda a igreja tem essa chave, agora, claro, representada nos nossos pastores e, sobretudo, no vigário de Cristo. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. A escada que toca no chão e toca nos céus. O Senhor conferiu as chaves do poder dele à igreja. O Senhor também disse
Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Então, quando nós, meus irmãos e irmãs, falamos da igreja, nós estamos falando do corpo de Cristo. Vocês lembram São Paulo, quando perseguia a igreja? E que Jesus não diz assim, você está perseguindo os meus membros. Ele diz, Paulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo os membros, perseguia o corpo, perseguia a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele continua ao longo da história, por meio da igreja, anunciando, mas também como lá uma força saía dele, também por meio da igreja, que é um instrumento que o Senhor usa para fazer chegar até nós a graça. Se a humanidade de Cristo era um instrumento da graça de Deus, a igreja também é. É assim que nos ensina o Concílio Vaticano II, que a igreja é esse organismo, esse instrumento para fazer chegar a nós a graça de Deus. E ainda mais especificamente, existe uma multiforme graça de Deus, a forma como Deus se manifesta, mas de forma especial nós tocamos em Cristo e Ele toca em nós através dos seus sacramentos. Quando nós recebemos o batismo, que Ele mandou batizar, nós somos incorporados no corpo de Cristo. Nós já tocamos em Cristo e somos tocados por Ele, porque a graça já invade as nossas almas. Ao ser batizados, já nos tornamos filhos de Deus, somos perdoados dos pecados, incorporados no corpo de Cristo. Isso não é tocar em Jesus? Isso não é receber a sua redenção em nós? Somos concidadãos dos santos quando somos batizados. Recebemos, vamos dizer assim, o passaporte do céu. Então já é as graças que Ele realizou por nós na sua Páscoa, que nós recebemos no batismo, mas depois somos alimentados com o corpo e seu sangue. Tocamos no corpo de Cristo, somos tocados por Ele, transformados por Ele, renovados por Ele, fortificados por Ele. E quando nós caímos, pecamos, o Senhor, pelo sacramento da reconciliação, da confissão, perdoa os nossos pecados. E tudo isso Ele mandou. Ide a todo mundo, batizando em nome do Pai. Depois disse, fazei isso em memória de mim, tomai e comei, tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. E também disse, a quem vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. Você está vendo? Ele ordenando a igreja e a constituindo como casa de Deus, como lugar do encontro do Senhor. Por isso, nunca devemos nos afastar da casa de Deus. E se por algum motivo estamos longe, voltemos, porque é nela que nós encontraremos nosso Senhor Jesus Cristo. São Cipriano dizia assim, ninguém pode ter Deus por pai se não tem a igreja por mãe. E o que nós falamos da igreja, nós também falamos da Virgem Maria. Então, nos aproximemos, porque é na igreja, na pia batismal, que nós nos tornamos filhos de Deus e por isso também a chamamos nossa mãe, e sendo ela que apresenta Jesus Cristo para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.